Agora é hora da gente realmente ligar as antenas e se conectar com a sua saúde mesmo, de verdade. Claro que a gente tem que fazer isso todo o tempo todo, o ano inteiro, em todas as estações do ano. Mas agora é uma hora que a gente começa a falar de câncer de pele. Na verdade, não é um câncer de pele, existem tantos que vocês nem imaginam. Aliás, eu também nem imagino. Por isso que eu convidei mais uma vez a dermatologista, a doutora Raquel Steglitz, para estar conosco, para fazer com que a gente entenda um pouco mais, porque a gente sabe, mas não sabe. Sabe que tem que fazer uma proteção, mas também não faz. Tudo bem, querida? Obrigada pelo convite. Obrigada também. Para falar sobre um assunto tão interessante, tão importante, né, na dermatologia e na vida de todos nós, né? E é muito mais comum do que a gente imagina, né? 1/3 de todos os cânceres, todos os tumores malignos diagnosticados no mundo todo são câncer de pele. Tá brincando, então, assim, 1/3. Muito tumor. E no Brasil, o INCA divulgou que pelo menos 25% de todos os tumores malignos diagnosticados no homem são câncer de pele. E a pele é uma estrutura nobre, o maior órgão do corpo humano, né? E ela é composta por vários tipos de célula. Certo. Cada uma dessas células, se ela começa a se reproduzir, a crescer descontroladamente, ela se transforma em um tumor. Então, cada célula dessa são diferentes, desenvolvem neoplasias diferentes, né, tumores diferentes que se comportam fisicamente, quando a gente enxerga, eles têm características diferentes, eles têm agressividade diferentes conforme o tipo de célula que originou ele. Por isso que você é branquinha? Por isso que eu sou branquinha. Nasci assim e pretendo me manter assim. Além dos cânceres de pele, quando a gente se expõe muito ao sol, a gente envelhece a pele. Né? Então a gente fica com mais rugas, mais cedo, a gente mancha a pele do rosto, do dorso das mãos, das regiões que estão expostas ao sol, né? Que a gente fala áreas fotoexpostas. Né? Porque a gente fala assim, nós vamos para o sol, o sol é perigoso, né? Mas o nosso dia a dia todo, né? Você anda com uma manguinha curta, você anda com sem manga, e no aí inverno, tem que passar. A gente, conforme a roupa também sempre está com o pescoço, essa região exposta. Tá, mas daí tem que passar protetor o tempo todo, O ideal todo dia? seria passar de todos os dias, mesmo que esteja chovendo, porque a radiação ultravioleta está atravessando as nuvens. Ai, que preguiça! Né? Mas é uma questão de hábito, certo? Que preguiça! Então acordou, a gente sempre gosta de lembrar assim, associar o filtro solar com a escova de dente, né? De manhã, escovou os dentes, passa filtro solar no rosto, nas regiões que vão ficar expostas e vai trabalhar. Na hora do almoço, escova os dentes de novo, passa o filtro solar de novo. Gente, o que é isso? Não é tão complicado. Tu acha que o povo faz isso? É uma questão de hábito. Ai, meu Deus, que preguiça. Eu preferia não saber disso. Como a gente pode ver isso? A gente consegue ver o leigo? Exatamente, assim. Aquela lesão que a gente... aquela lesão que surge do nada, uma lesão nova, que persiste ali por algumas semanas e não cura, a gente tem que ver o que está acontecendo. O ideal é procurar um dermatologista para ver. Né? Então, ou uma lesão antiga, por exemplo, as nossas pintas, as belezinhas, os nevos, né, que a gente tem. Se começa a crescer, se modifica, ou se modifica a cor, modifica o relevo, a gente também tem que buscar, porque isso é um fator, assim, um alarme de que isso ali pode estar se transformando em malignidade. Né? Claro que é muito mais frequente o câncer de pele em pessoas de pele clara, principalmente pessoas que têm olhos azuis ou as sardas, os ruivos principalmente, pessoas que tenham na família gente que já tenha tido câncer de pele ou história pessoal de câncer. Esses aí é muito importante, né? Certo. E assim, quem teve queimadura de pele, por exemplo, na infância, né? A gente que vai ali pra praia, que pro litoral catarinense, em dezembro, passou o ano inteiro trabalhando, pegou o primeiro sol, ficou vermelho, fez bolha. Isso é muito agressivo para as células, né? Que elas têm uma memória, então a radiação que a gente tem ao longo da vida, as nossas células vão guardando aquilo ali e um dia isso pode se transformar em tumor. Ai, por isso não é legal ficar vermelho com queimadura, é um fator de risco. E isso a gente acaba fazendo sem querer, né? Isso, às vezes é por falta de hábito mesmo. Ou, não, mas eu vou ficar só um pouquinho na praia. Aí eu fiquei o tempo inteiro embaixo do guarda-sol e fiquei vermelha assim, doutora. E aí? Mas aí a gente tem que lembrar que o guarda-sol, por exemplo, o guarda-sol de nylon, né? 95% da radiação atravessa esse guarda-sol. Então a gente até não vê a luz passando ali, fica meio na sombra. Mas a radiação, ela é mais potente e ela atravessa. Então
Então eu preciso de um guarda-sol que tenha, ou seja, de um tecido mais espesso, de uma trama mais grossa, né, mais fechada, que a radiação tenha mais dificuldade de atravessar. Aí são os guarda-sol de lona, de algodão, além do filtro solar, porque a radiação não vem só de cima, né, reflete. Então... Tem disso também, ou seja, nós estamos expostos a um perigo constantemente. Não é só um perigo, porque o sol também faz bem para os ossos, né? A gente precisa viver também. Mas se a gente passar o filtro solar antes de sair de casa, alguns minutos antes de sair de casa, a gente vai poder aproveitar a praia, né? Ficar embaixo de um guarda-sol adequado. E o pessoal que caminha, é verdade. Tem muita gente que caminha, né? Sem boné, por exemplo. Então, todas as maneiras que a gente tiver para proteger a pele, a gente deve usar. Tudo que está à disposição, vamos usar. Chapéu, a trama mais fechada possível, né? Que a gente não veja a luz passando. Se tu olha contra o sol, não é para ficar vendo os raios passando. Uma trama bem fechada, me protegendo, né? Com a aba mais larga possível, para proteger as orelhas, proteger melhor o nariz. Quando a gente puder andar na sombra, assim, na calçada, também preferência, melhor, né? Raquel, mas por exemplo, tem regiões do corpo que a gente não consegue ver. Sim. Né? Então, daí eu acho que uma visita ao dermatologista, vamos dizer assim, talvez antes, né? Um check-up de pele, né? Fazer uma checagem antes do verão, durante o verão e pós-verão, eu acho que seria o ideal, então, pelo que você está me dizendo. A gente não precisa tanto, né? Uma visita já está... Claro, aquelas pessoas que têm maior predisposição a ter câncer de pele, especialmente quem tem algum parente de primeiro grau, como melanoma, por exemplo, esses têm que buscar uma consulta com maior frequência. Às vezes vai ser de 6 em 6 meses, às vezes vai ser de uma vez por ano. Entendi. Né? Por exemplo, a gente vai coçando, né, essas manchinhas assim. Tem alguma que a gente olha e fala assim, Existem basicamente 2 grandes grupos de tumores. Os não melanocíticos e os melanocíticos, né? Então, o melanoma, que é a nossa mais importante, que é o dermatologista, ele busca ativamente pelo diagnóstico desse tumor. Certo. Porque ele, apesar de ser o menos frequente, ele é o mais agressivo e pode levar a desfechos como a morte, inclusive, né? Quando diagnosticados muito tardiamente. Por isso a gente tenta diagnosticar eles logo. O melanoma, ele vem dos melanócitos. E esses produzem pigmento na nossa pele. É eles que nos deixam bronzeados, certo? Certo. Então eles geralmente têm uma coloração mais escura, né? Eles geralmente são lesões marrom escuro ou pretas, né? Vários tons de marrom. A gente deve chamar atenção quando surge uma lesão escura que começa a crescer, ou por exemplo, quando surge alguns dos nossos nervos que começam a se modificar. Se ele tá lá bonitinho e teve lá a tua vida inteira, não precisa entrar numa paranoia total. Exatamente. Mas é bom ver. Mas mesmo 1/3 dos melanomas surgem de lesões que a gente tem há muitos anos, né? Então, como é que a gente vai definir quem é o problema? Né? Aquele que começa a se modificar principalmente. Muitas vezes até o dermatologista tem uma certa dificuldade em fazer o diagnóstico entre a olho nu de uma lesão, que é um melanoma, e uma lesão que é um nevo melanocítico comum. Entendi. Certo? Alguns são descarados, olha, esse é um melanoma. Para o dermatologista, olhou, vamos já operar. Mas algumas lesões, elas ficam no meio termo. E para isso, nos últimos anos, se desenvolveu um aparelho que a gente chama de dermatoscópio. Que, na verdade, é um jogo de lentes que nos ajuda a enxergar essa imagem em maior aumento e enxergar as estruturas da pele um pouquinho além da superfície. A gente consegue ver as estruturas mais profundas. Que então legal. A gente tem muito mais informação. E aí a gente sabe, determinadas estruturas estão presentes no melanoma, não estão presentes num nevo, né? E aí a gente consegue, então, junto com a história do paciente, com o exame físico, chegar num diagnóstico mais preciso, Existe mais precoce. Esse aparelho em Joinville? Existe. Lá? Exatamente, também. Que bom, né, gente? Ufa, fiquei tão mais tranquila agora. Então, um dermatoscópio é aquela coisa que anda no meu bolso ou pendurada no pescoço, porque a gente rapidamente consegue examinar todos os nevos do corpo do paciente para buscar realmente fazer um diagnóstico precoce no melanoma, porque esse é um tumor que, se diagnosticado precocemente, ele tem uma chance de cura muito alta. Então o paciente vive normalmente, né? Ao contrário, se a gente muito mais demora para fazer esse diagnóstico, às vezes a gente reduz essa expectativa de vida por alguns meses.
né? É mesmo? Então, para de ficar me assustando. Não é uma questão, ele é raro, mas algumas pessoas elas têm mais tendência. E, por exemplo, tem gente, né, que é toda pintada e tem um monte de névoas, chega lá na dermatologista que atira tudo, arranca tudo, e aí? Justamente, Fabiola. Às vezes chega no consultório pacientes que dizem, doutora, eu já tirei 50 nevos. E às vezes nenhum deles era uma lesão maligna, nenhum era um melanoma. Porque tem 200 nevos no corpo, tem várias pintinhas. Como é que essa pessoa vai saber qual é a lesão que se modificou? Pois né? Ou qual foi a lesão nova que surgiu? Né? Que essas que são as mais suspeitas de realmente se transformarem em melanoma. Para isso que a gente usa o PhotoFinder, que ajuda muito o dermatologista a diagnosticar precocemente o melanoma. Mas é claro que ele não pega 100%, mas com certeza aumenta muito a acurácia, faz um mapeamento corporal desse paciente padronizadamente, para que a gente possa comparar essas imagens ao longo do tempo. Tinha um professor americano meu que falava assim para o paciente, eu achava um barato, uma forma como ele explicava. Algumas pessoas têm álbuns de fotografia de família, algumas pessoas têm álbuns de fotografia dos seus nevos, né, o mole netos. E é justamente isso, porque com as imagens padronizadas, o estudo, a tecnologia nos ajuda muito a encontrar qual foi a lesão que surgiu no meio de 5, tem uma nova que está crescendo. Daquelas 5 lesões eu consigo ver como é que ela era há um ano atrás, como é que ela se modificou agora em um ano. Né? Então é essa lesão que eu vou retirar. E não todas as lesões do corpo da pessoa, deixar ela cheia de marcas, né? Claro. A gente não precisa. E às vezes tira, é superficial, e às vezes sai o superficial, mas ela tem uma quando a gente profundidade. Isso, mas sempre que a gente retirar uma lesão que é melanocítica, a gente tem que tirar ela por completo. Não dá para fazer só um cortezinho rapidinho. Superficial. Né? Então, essa é uma tecnologia que nos ajuda a diagnosticar precocemente o melanoma, ajuda no diagnóstico diferencial das lesões benignas, me ajuda, mas também, muitas vezes, eu não posso deixar de fazer uma biópsia, porque aí sim é o anatomopatológico que vai me dar o diagnóstico de certeza. Né? Esse é um método que me ajuda bastante a diminuir as biópsias desnecessárias, né? E a fazer o diagnóstico mais precoce. Muito legal, muito bacana, que bom te ter aqui mais uma vez, né? Já quero falar assim, ó, vou te roubar de novo. E acho que esses esclarecimentos são tão importantes, porque a gente sabe, mas não sabe, né? A gente quer, mas esquece, né, de prevenir. Eu acho que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Isso sem dúvida, como eu disse, né, não só para os cânceres de pele, que são uma coisa muito importante e séria, mas também para o nosso envelhecimento cutâneo, que também é uma coisa muito importante para a nossa vida, e para as manchas, ninguém quer. Sem dúvida, ninguém quer, ninguém merece, a gente não precisa. É muito mais fácil a gente evitar, né, do que depois tratar. Do que correr atrás depois. Com certeza. É verdade. Então tá aí, você viajou agora também, foi super legal, foi tudo jóia. Tudo ótimo. Então, próximo assunto, você escreve pra gente e nós vamos atender o seu pedido. A doutora Raquel Steglich está constantemente buscando conhecimento, aparelhagem, tecnologia a nosso favor. Então a gente só tem que aproveitar e a gente tem que também prestigiar e saber valorizar aquilo que está na nossa cidade. E é por isso que nós, nesse quadro de medicina, a gente busca os profissionais aqui da nossa cidade para mostrar para vocês como a gente está bem assessorado. E o nosso programa, então, agradece, né, doutora Raquel, mais uma vez a sua vinda, né, arriscar ali um pouquinho da sua agenda. Imagina, agradeço eu, né? Estar aqui. Legal. O nosso assunto de hoje foi câncer de pele, na certeza absoluta de que a sua vida a partir de hoje mudou. Amanhã, acorda, homem ou mulher, escova o dente e é isso, protetor solar.